Tinha sido umas alterações da pele, que é uma dermatite herpetiforme, que é muito semelhante à varicela. Também tinha a ver com isto. E que tem a ver com a doença celíaca. E tinha uma osteoporose grave, não tinha filhos, e esta pode ser uma das consequências de uma doença celíaca que corre ao longo da vida sem ser diagnosticada. E quando diagnosticámos doença celíaca, portanto, ele não absorvia vitaminas que eram responsáveis por fatores de coagulação, por isso é que ele fazia os tais hematomas, não tinha vitamina B12 que é responsável contribui para a formação de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, portanto, das plaquetas, ele tinha uma anemia porque a medula dele não funcionava bem. Vejam só a quantidade de problemas que este homem tinha. E diagnosticámos aquilo e o tratamento foi, então tem que fazer uma dieta sem glúten. Foi na altura que tinham aparecido as primeiras máquinas de fazer pão em casa. E ele arranjou uma data de receitas, aqui a Sofia também é especialista, uma data de coisas ótimas. E a vida dele mudou. Ele diz que o feitio dele mudou. A mulher achava que tinha passado a ser um querido. Ia para os restaurantes e levava o pão dele. E os amigos todos começaram a provar. Portanto, a vida dele mudou para melhor, sem grandes modificações. E curou, entre aspas, uma doença que tinha uma série de complicações importantes. E que tem sintomas? Tem. Desde cedo? Sim, é muito frequente aparecerem os sintomas na infância. E os miúdos queixam-se muitas vezes, são miúdos também, francamente, têm problemas de sono, irritam-se com facilidade, têm gases, têm diarreia, não crescem tanto como os outros. Enfim, depende da gravidade de tudo isto, não é? Depois, nos adultos, são basicamente aquilo tudo que falamos até agora. O diagnóstico é relativamente simples quando nós pensamos nisso, porque há hoje em dia algumas análises que nos permitem identificar as pessoas que são portadoras de doença celíaca. É claro que se fizer uma endoscopia também se encontram alterações muito típicas, porque aquilo provoca uma atrofia de parte das vilosidades, quando se provoca a absorção no intestino. Doutor Francisco Araújo, deixe-me só perceber aqui, junto da Sofia Crisóstomo, bom dia, bem-vinda à Praça da Alegria. Quando é que percebeu que havia qualquer coisa que não era normal no seu filho? Bom, nós sempre achávamos que havia alguma coisa que não era normal, mas demorou muito tempo a ser diagnosticado. Portanto, ele só foi diagnosticado porque ele já entrou no hospital com uma complicação da doença celíaca, que é uma invaginação intestinal, porque tinha já o intestino muito fraco, porque a doença celíaca é uma doença autoimune e, portanto, vai destruindo as próprias vilosidades, como o Dr. Francisco falou. E, portanto, ele deu entrada com uma invaginação intestinal que Com que idade? Ainda não tinha 2 anos, 1 ano e 7 meses. Mas depois, olhando para trás e para a curva de crescimento e do peso, ele começou a perder peso e a diminuir o crescimento em termos de altura há cerca de 7 meses. Portanto, aí por volta de 1 ano começa-se a ver. Mas como é também a altura que eles começam a andar, também é sempre normal perder peso e, portanto, portanto, ele foi diagnosticado em outubro, no final de outubro, e já no verão a médica dele tinha sugerido que ele fizesse análises. Mas eu sou um bocadinho, não gosto de causar sofrimento às crianças, então falei com a médica e disse, não podemos esperar mais um bocadinho. E ela disse-me, tudo bem, pronto, este mês você vai de férias e ele volta cá. Se ele não tiver aumentado de peso depois das férias, então fazemos as análises. E naquele mês de férias nós fizemos um esforço suplementar, exatamente. Exato. E, portanto, num certo ponto até fizemos pior, porque muito disso era produtos com trigo, por exemplo, pão e bolachas, que ele não pode comer. Mas ele aumenta um bocadinho de peso, pronto. E depois, 2 meses mais tarde, ele, entretanto, entrou para a escola. Mas tinha muitas diarreias? Só que depois de entrar para a escola. Portanto, aquilo normal também entra para a escola, fica com uma virose, com uma diarreia que não curou. E, entretanto, depois é internado com esta invaginação intestinal e já no hospital, então, depois olhando para o conjunto todo dos sinais, foi diagnosticado com a doença celíaca, fez a biópsia e comprovou-se. E a Sofia sabia do que se tratava? Sabia, tinha uma ideia porque eu sou farmacêutica e, portanto, no curso falamos um bocadinho disto. Mas rapidamente tive que ir outra vez ler e ver o que é que eu fazia. Pensei assim, podia ser pior, podia ser diabetes, por exemplo, que tem que fazer injeções de insulina. Mas a verdade é que é importante mudar, como o Dr. Francisco estava a dizer, até que a Sofia se tinha tornado uma grande expert em termos de receitas já sem glúten, mas é mudar os princípios básicos da alimentação de uma criança, não é? O que é que tirou radicalmente da alimentação do seu filho? Tirámos dele e no fundo substituímos, porque ele continua a comer pão, mas tem que ser pão sem farinha de trigo.
E isso implica ou comprar produtos processados, que já hoje há nas grandes superfícies, nos supermercados, ou fazer em casa. O pão comprado não é a mesma coisa que comprar um pão na padaria e, portanto, as primeiras tentativas foram horríveis. Era pão para deitar fora, bolos para deitar fora uns atrás dos outros. Depois tomei conhecimento da Associação Portuguesa de Celíacos, que organiza workshops exatamente de panificação, de bolos, de pizzas, todos aqueles produtos que nós não podemos, quer dizer, que eles não podem comer os normais, que toda a gente come. E então Digamos agora assim. está uma prova. Agora está uma... Sim, agora Uma nós chefe de optámos cozinha. todos por fazer É a mesma verdade, eu já alimentação provei. em casa. Porque há outro problema que é das contaminações e, portanto, nós em casa comemos todos sem glúten, porque é mais fácil para gerir. É mais caro também, nem todas as pessoas podem fazer essa opção, porque normalmente os produtos sem glúten são cerca de 2,5 vezes mais caros. Pois. Eu costumo dizer que é a doença dos produtos 3,5, porque é tudo 3,5€, um pacote de bolachas. 3,5€ um pacote de bolachas. É sempre um pacote de esparguete, por exemplo, mas compensa, simplifica muito mais a nossa vida, Com para quem certeza. pode fazer essa opção. Doutor, como é que vivem estas pessoas, os celíacos? Eu acho que a experiência que eu tenho das pessoas que têm diagnosticado a doença é que que se sentem tão bem, que isto é mesmo daquelas coisas que as pessoas aprendem. E nós ainda há bocadinho falávamos, nós temos falado muitas vezes sobre a necessidade de educar precocemente os miúdos. E os nossos filhos são amigos, é um grupo enorme na praia, não é? E eles vão às compras, imaginem, todos os miúdos querem, às vezes, um pacote de batatas fritas. E eles vão comprar e os próprios miúdos escolhem sem glúten por causa do Manel. E, portanto, nota-se que é relativamente fácil, sobretudo quando entram depois Há coisas diferentes. Imaginem um diabético, ele não sente, a maior parte das vezes, que o açúcar anda para cima, um pouco mais ou um pouco menos. Se tiver uma hipoglicemia, sente, com certeza. Aqui no doente celíaco é diferente. Ele sabe se abusar, se não cumprir a dieta, que se vai sentir mal. E, portanto, há uma tendência a cumprir e é o tratamento. Ou seja, não há outro tipo não é uma dieta muito diferente do que nós temos no dia-a-dia. Os produtos têm os os produtos nutrientes têm diferentes. Tem que se evitar, sobretudo, A o farinha de trigo, trigo. a cevada. Mas a Sofia enfim. estava a falar sobre a questão das contaminações. O que é isso? É porque, ela sabe isso melhor do que eu, mas muitas vezes nós nem todos os artigos que teoricamente serão sem glúten são sem glúten. Têm sempre vestígios de trigo, por exemplo, não é? E isso pode trazer sintomas outra vez às crianças, aos adultos. Sim, não é? por exemplo, se não comêssemos todos o mesmo pão, eu tinha que ter 2 torradeiras, 2 tábuas de pão, 2 facas de pão em casa. Para fazer um esparguete, não posso mexer a mesma colher do esparguete sem glúten, não pode ser utilizada para mexer o esparguete com glúten. Pronto. Eu também sou um bocadinho desorganizada e cabeça no ar, digamos assim, foi uma forma também, assim tudo se torna mais simples em Toda casa. a gente come o mesmo e pronto. Exatamente, comemos tudo. Não, eu tenho outra filha que não é celíaca e ela na escola faz alimentação normal, não é? Por exemplo, o meu filho também na escola tem a sorte de a escola fazer a alimentação separada para ele e para outro menino que também é celíaco. E, portanto, como eles não utilizam muitos produtos processados, que normalmente é mais difícil controlar aí, temos que ler bem os rótulos, portanto, eles conseguem fazer a alimentação em separado para ele e é ótimo. Mas é fácil encontrar alimentos para celíacos? É assim, ele foi diagnosticado há 1 ano e pouco e eu noto já uma grande diferença. A Associação dos Celíacos tem feito um grande esforço de divulgação junto de várias marcas e hoje marcas brancas de supermercados já têm produtos sem glúten. Várias marcas de outros produtos normais também cada vez mais se esforçam até por pôr o selo de sem glúten, porque facilita Essa é muito. fácil, obviamente. Porque assim já não preciso estar Andar a a ler ler o os rótulo. ingredientes, Porque tudo. a primeira vez que eu fui às compras demorei mais de 2 horas depois de saber aquilo, porque passei o tempo todo Ou então a ler vê-se pelo rótulos. preço, que for mais caro é para celíacos. Normalmente estão na parte dos produtos dietéticos, o que também Sim, facilita. e as grandes superfícies também já disponibilizam isso. Ou seja, a que sintomas devem estar atentos os pais para que rapidamente façam exames e análises aos seus filhos, para tirar dúvidas? Acho que primeiro em caso de suspeita, o diagnóstico não é feito pelos pais, é feito pelo pediatra. Isso é sempre um ponto fundamental. E recorrer ao médico assistente, discutir com ele esses problemas. Desconfiar quando começa a haver atrasos na curva de crescimento, o miúdo tem tendência, o miúdo ou a miúda, porque até teoricamente
poderá ser mais frequente nas mulheres do que nos homens. O miúdo começa a queixar-se de dores abdominais, é um miúdo que tem muitos gases, começa a ter os tais episódios de diarreia, começa a ser um miúdo que chora às vezes inexplicavelmente, mas digamos que são os sintomas, numa criança, os sintomas gastrointestinais é que predominam e, portanto, é isso que tem que estar mais atentos, não é? E dizer que, de facto, isto é uma doença que cada vez também os meios diagnósticos são mais fáceis, não é? Essas tais análises facilitaram muito o diagnóstico nestes doentes. E pensava-se, por exemplo, que era uma doença da raça branca, caucasiana, do norte da Europa, e sabe-se, por exemplo, que no norte da África isto está a crescer de uma forma exponencial, porque, de facto, hoje em dia o pão é um alimento que é base de alimentação em quase todos os povos, e, portanto, o pão é feito muitas vezes com trigo. O trigo é provavelmente a causa, é seguramente E a dura causa para mais... sempre? É uma doença para sempre? É uma doença para sempre, sim. Portanto, é saber lidar com ela É saber para lidar sempre. com ela. Sabemos que tem algumas complicações que são muito raras, felizmente, nomeadamente aumentar o risco de alguns tipos particulares de cancro relacionado com o tubo digestivo, linfomas, mesmo carcinomas, e, portanto, exige um seguimento continuado ao longo da vida. Não é só fazer a dieta, nunca mais vou ao médico, não. Convém que seja... controlar. É, controlar. Dr. Francisco Pestana Araújo, muito obrigado, até para a semana. Muito obrigado, Sofia até para a semana. Crisóstomo, muito obrigado. Beijinhos aos meninos. É Beijinhos o Manel aos e a Maria. Ai, que Manel e a Maria. Manel e a Maria, que lindos nomes, parabéns. Dr. Francisco, até para a semana. Até para a semana. Obrigada. No nosso palco, música de Cabo Verde. É